Olá, caros alunos, caras alunas. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é João Paulo Oliveira, professor do 12º ano de Língua Portuguesa. Para a aula de hoje, o sumário que vamos ter é o seguinte. Primeiro ponto, literatura portuguesa, introdução ao estudo do período romântico. Segundo ponto, leitura e análise do excerto Eurico, o Presbítero, de Alexandre Herculano. E para iniciarmos, vamos começar a fazer contextualização temporal do movimento romântico. O movimento romântico está dividido em 3 fases ou épocas. Primeiro, pré-romantismo, finais do século XVIII. Segundo, primeira geração romântica, primeira metade do século XIX. Segunda geração romântica ou ultrarromantismo, meados do século XIX. No pré-romantismo português destacam-se 3 escritores. São eles o Bocage, a Marquesa de Alorna e também o Filinto Elísio. Para o estudo da literatura cabo-verdiana é muito importante conhecermos o romantismo português, principalmente a terceira fase, a fase do ultrarromantismo, porque os primeiros escritores cabo-verdianos, a partir do meados do século XIX, foram escritores que se inspiraram em escritores românticos portugueses. Para lermos e compreendermos os textos de Guilherme Dantas, Eugênio Tavares ou ainda José Lopes, entre também mais autores cabo-verdianos dessa época, é importante conhecermos e compreendermos o romantismo português, principalmente o romantismo tardio ou o ultrarromantismo. E agora, para continuar, convém também começarmos pela palavra romantismo, conhecendo qual a origem desta palavra, porque é uma palavra que ao longo do tempo vai sofrer uma grande evolução semântica. Então, vamos começar aqui, a etimologia da palavra romantismo. O vocábulo romantismo advém do advérbio latino romanice, que significa a maneira romana. Passou a designar tardiamente, nos domínios romanos, não o latim, mas a língua vulgar neolatina, resultante do contacto do idioma do povo dominador, pelo poder e pela cultura, com as línguas das etnias autóctones e de novos invasores. Romance ou romanço designa a língua vulgar derivada do latim, por oposição ao latim culto. Passou, porém, a designar pequenas narrativas em verso de literatura oral em língua romance. Como sabem, o latim deu origem a várias outras línguas, as chamadas línguas neolatinas ou línguas românicas. São línguas românicas o português, o catalão, o espanhol, o italiano, o francês. São todas elas designadas línguas românicas. E nessa altura eram designadas de romance ou romanço. Como vem do nome que era chamado a essas línguas, depois o romance também passou a ser textos, passou a designar também um certo tipo de literatura. E começou por ser o romance de cavalaria, o romance pastoral e até essa evolução, até a palavra ainda, também uma palavra que continua ainda a ter, nos dias de hoje, a sua evolução. Vamos passar para um outro ponto, falar agora do romantismo, do movimento romântico. O romantismo foi um movimento cultural, filosófico e literário que surgiu na Europa no intervalo temporal que abarca as 2 décadas finais de 700 e os 3 primeiros quartéis de 800. O romantismo abrangeu diferentes áreas culturais, como artes plásticas e decorativas, arquitetura, literatura e música. Os primeiros países europeus onde surge esta nova escola são a Alemanha, a França e a Inglaterra. É nesses 3 países onde
o romantismo teve a sua maior pujança. A Alemanha teve um papel muito importante na parte também, para além da parte da criação artística, teve também um papel muito importante nos textos da crítica literária, porque houve importantes obras de análise literária que foram escritas pelos românticos alemães. Falando agora do romantismo em Portugal. O romantismo chega em Portugal depois de algumas décadas de ter iniciado nesses países, os países que foram atrás referidos. Em Portugal, temos os poemas Camões, de 1825, e Dona Branca, de 1826, de Almeida Garrett, marcam a introdução do romantismo em Portugal. Camões e Dona Branca foram obras que foram publicadas em Paris, quando o Garrett estava exilado nesse país. Garrett, aqui nós vamos ler agora duas citações. Primeira, Garrett aparece como o mensageiro do novo espírito europeu. Foi ele o primeiro que, por meio dos seus livros, nos deitou nos copos e nos fez beber o vinho da mocidade. E o segundo comentário diz: a originalidade da poesia de Garrett consiste no equilíbrio com que ele combinou ou fundiu o espírito e os princípios da estética clássica tradicional com os motivos e o novo tipo de sensibilidade literária criados pelo movimento romântico europeu. Em Portugal, foi o Garrett o primeiro a iniciar esta nova escola literária. Mas também houve outros escritores que foram importantes e que escreveram obras que hoje nós chamamos obras emblemáticas do romantismo português. São eles, esses escritores, para além do Almeida Garrett, que já aqui foi referido, que escreveu Camões, referido anteriormente, e outros livros como Viagens da Minha Terra, Frei Luís de Sousa, Folhas Caídas. Mas para além de Garrett, temos também o Alexandre Herculano, com o texto Eurico Presbítero, O Bobo, o Monge de Cister. Antônio Feliciano de Castilho fundou e dirigiu várias revistas literárias. Escreveu um tratado de metrificação portuguesa. Camilo Castelo Branco, um outro autor, com a sua obra emblemática Amor de Perdição. O poeta Antero de Quental, e aqui destacamos a obra Odes Modernas, e por último Soares de Passos, com a obra Poesias. Este último autor, Soares de Passos, teve muita influência nos escritores cabo-verdianos dos finais do século XIX e também nas primeiras décadas do século XX. Pois, depois de conhecermos e de destacarmos aqui os autores e as principais obras do romantismo português, agora vamos passar as características do romantismo para podermos melhor entender esta nova escola literária. Entre as principais características do romantismo, destacamos aqui a exaltação individualista. O indivíduo aspira ao ilimitado. O herói é apresentado como um rebelde que luta contra as leis e os limites que o oprimem, que desafia a sociedade e o próprio Deus. A noção do poeta como criador, como um gênio e não como um imitador. O uso da imaginação, do sonho, do inconsciente. Ainda outras características. A consciência histórica e nacional. Luta-se pela conquista da identidade, entendendo-se que o indivíduo só a atingirá no contexto da sua nação. Uma outra característica é a concepção subjetivista e nacionalista da criação literária. Um lugar de relevo é dado à imaginação. Cultiva-se a metáfora e utilizam com mais dutilidade os variados registros de língua. Entregam-se contra a norma clássica da homogeneidade estilística. Cultivo do bizarro, do grotesco e do excessivo. O movimento literário romântico está em oposição ao movimento classicista. A estética classicista dominou a Europa durante os séculos XVI, XVII e ainda uma parte do século XVIII. Entre as diferenças
do romantismo e do classicismo, aqui, por exemplo, podemos destacar a questão da exaltação do nacional. Por isso, os românticos preocupam-se em procurar e em investigar o folclórico, em recuperar uma parte da tradição oral nacional. Também há a questão do abandono dos deuses clássicos, dos deuses romanos e dos deuses gregos. E valoriza-se, na estética romântica, valoriza-se o cristianismo. Surge Deus, os santos e outras figuras importantes do cristianismo. Também na questão poética, há os clássicos, há um rigor na metrificação, enquanto que nos românticos segue-se com mais flexibilidade a questão da metrificação. Seguem e, por vezes, usam versos livres, enquanto que nos clássicos usava-se sempre uma medida rigorosa na questão da versificação. Então há, de facto, aqui grandes diferenças entre o classicismo e o romantismo. Na nossa aula de hoje, nós vamos destacar uma grande figura do romantismo português, que é a figura do Alexandre Herculano. Biografia de Alexandre Herculano de Carvalho Araújo. Nasceu em 1810 e faleceu em 1877. Foi poeta, romancista, historiador e ensaísta. Nasceu a 28 de março de 1810, em Lisboa, e morreu a 18 de setembro de 1877, em Santarém. Estudou Humanidades na Congregação do Oratório, onde se iniciou também na leitura meditada da Bíblia. Aprendeu o francês e o alemão, fez leituras de românticos estrangeiros e iniciou-se nas tertúlias literárias da Marquesa de Lorna, que viria a reconhecer como uma das suas mentoras. Continuando, em 1831, envolvido numa conspiração contra o regime miguelista, foi obrigado a exilar-se, primeiro em Inglaterra e depois em França. No exílio, aperfeiçoou o estudo da história. Entre 1834 e 1835, publicou importantes artigos de teorização literária na revista Repositório Literário. Em Lisboa, dirigiu a mais importante revista literária do romantismo português, o Panorama. Morreu de pneumonia aos 67 anos. Temos aqui breves notas sobre a biografia de Alexandre Herculano. Também na nossa aula de hoje vamos destacar uma das suas obras, que é Eurico, o Presbítero. Mas também ele escreveu, obviamente, outras obras importantes. Temos aqui destacadas as seguintes obras: A Harpa do Crente, publicada em 1838. A obra que nós hoje vamos destacar, Eurico, o Presbítero, de 1844. Escreveu Histórias de Portugal, várias edições. Depois também temos a obra O Monge de Cister, publicada em 1848. A obra poética Poesias, de 1850. Lendas e Narrativas, de 1851. Opúsculos, de 1873. O Bobo, de 1878. Na nossa aula de hoje, destacamos aqui as obras mais importantes escritas e publicadas pelo escritor Alexandre Herculano. Vamos passar por um momento alto da nossa aula, onde passaremos a leitura e, posteriormente, a análise de um excerto da sua obra poética, da sua poesia em prosa, intitulada Eurico, o Presbítero. Para isto, escolhemos o excerto, uma parte da sua obra, do capítulo intitulado Recordações. Arrastava-me para o ermo o sentimento íntimo, o sentimento de haver acordado, vivo ainda deste sonho febril chamado vida, e de que hoje ninguém acorda senão depois de morrer. Sabeis o que é esse despertar do poeta? É o ter entrado na existência com um coração que transborda de amor sincero e puro por tudo quanto o rodeia,
e a juntarem-se os homens e lançarem-lhe dentro do seu vaso de inocência lodo, fel e peçonha. Depois rirem-se dele. É ter dado às palavras virtude, amor pátrio e glória uma significação profunda e, depois de haver buscado por anos a realidade delas neste mundo, só encontrar aí hipocrisia, egoísmo e infâmia. É o perceber a custa de amarguras que o existir é padecer, o pensar descrer, o experimentar desenganar-se. E a esperança nas coisas da terra, uma cruel mentira de nossos desejos, um fumo tênue que ondeia em um horizonte, aquém do qual está assentada a sepultura. Este é o acordar do poeta. Depois disso, nos abismos da sua alma, só há para mandar aos lábios um sorriso de desprezo em resposta às palavras mentidas dos que o cercam ou uma voz de maldição desabridamente sincera para julgar as ações dos homens. É então que, para ela, há unicamente uma linguagem inteligível, a do bramido do mar e do rugido dos ventos, unicamente uma conveniência não travada de perfídio a da solidão. Espero que tenham gostado da parte aqui selecionada da obra de Alexandre Herculano, intitulada Eurico, o Presbítero. E também espero que, se tiverem a oportunidade de procurarem na internet ou ainda nas bibliotecas municipais ou outras bibliotecas, esta obra para a poderem ler na sua integridade. E agora vamos passar ao momento de exercício. Para hoje, trouxe aqui 3 questões. A primeira questão: qual é o sentimento que o sujeito poético levava consigo, descrito no excerto? 2. Identifique o assunto tratado neste poema em prosa. 3. Que elementos presentes no poema nos permitem enquadrar o texto na estética romântica? Portanto, 3 questões para responder. Para tal, vou-vos conceder um pequeno tempo para poderem refletir e bem responder a estas questões. Espero que tenham respondido bem a estas 3 questões. Por isso, vamos verificar as vossas respostas. Pergunta 1. Qual é o sentimento que o sujeito poético levava consigo, descrito no excerto? A resposta é: o sentimento de se ter desperto das ilusões da vida. 2. Identifique o assunto tratado neste poema em prosa. Vamos conferir a resposta. O poema fala da luta que o sujeito poético trava contra a ignorância, hipocrisia e as más ações dos homens, que vivem numa espécie de sonambulismo. E para a última questão: que elementos presentes no poema nos permitem enquadrar o texto na estética romântica? Vamos conferir a última questão. A resposta correta é: entre os vários elementos que nos autorizam a enquadrar o texto na estética romântica, podemos destacar a rebeldia do herói que luta contra a opressão dos homens vulgares, a recorrência ao sonho para assinalar o despertar do poeta, a missão patriótica do protagonista e ainda a presença de palavras típicas do romantismo, como sepultura, solidão, alma. E assim, conferidas as questões aqui levantadas na análise da obra Eurico, o Presbítero.
para consolidarmos os conhecimentos adquiridos hoje na aula, vou-vos deixar a seguinte sugestão de trabalho de casa. Porque aqui a obra Viagens na Minha Terra, de Almeida Garrett, é considerado o livro que inaugura o moderno romance português. E já sabem, ao finalizarem o vosso trabalho de casa, devem sempre mostrá-la ao vosso professor de língua portuguesa para ser corrigido e vocês também receberem o feedback do trabalho que realizaram. Na aula de hoje, nós introduzimos o estudo do romantismo. Começamos por ver a origem da palavra romantismo, onde ficou aqui registado a sua grande evolução semântica desde o seu início até a atualidade. Depois, também destacamos os principais autores e as principais obras do romantismo português. Vimos as principais características do movimento romântico e, por último, lemos e analisamos o texto Eurico, o Presbítero, do escritor português Alexandre Herculano. E assim foi a nossa aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.